Chegamos a mais um Deixa que eu pergunto. Você que está acompanhando a programação aqui da Rede MLC, principalmente assistindo a nossa playlist do Deixa que eu pergunto. Você sabe que a gente tem um compromisso muito forte com você que acompanha os programas, os cortes, as notícias que a gente traz na Rede MLC, principalmente no Deixa que eu pergunto. E a gente começa dezembro trazendo a discussão o HIV. Por quê? Porque dezembro, 1º de dezembro, é o Dia Mundial de Combate ao HIV/AIDS, e a gente vai tratar desse assunto com o especialista, o Dr. Nelson Barbosa, especialista em doenças infecciosas e parasitárias e coordenador de infecções sexualmente transmissíveis do estado do Amazonas por mais de 10 anos. E há pelo menos 15 tratando pacientes com HIV. Mais do que isso, doutor Nelson? Mais. Muito mais, né? A gente. Que comparação que eu não posso deixar de fazer? A gente pensa em HIV no estado do Amazonas, a gente chama o doutor Nelson. É uma referência na doença, é uma referência de conhecimento e de trato com essa doença. Obrigada por ter vindo, doutor Nelson. Eu agradeço o convite e estarei sempre à disposição. A gente estava conversando ali sobre como que anda o HIV hoje no mundo, e a gente estava falando principalmente sobre o que foi notícia mundial, não só no Brasil, mas foi notícia mundial, o caso das pessoas que foram contaminadas com AIDS, com HIV, depois de serem transplantadas, de receberem transplantes de órgãos. Eu acho que desde o Betinho, a gente sempre, Betinho foi um socialista, né? Sociólogo, né? Para ser mais específica, que tinha hemofilia e que contraiu HIV a partir de transfusão de sangue. Tipo, a doença que ele tinha era uma doença que necessitava que ele fizesse transfusões. E desde ali, daquela época dele, que os rigores com material biológico, com sangue, com transfusão, com exames, com tudo isso, sempre foram muito altos no Amazonas. A gente chegou a conversar isso várias vezes na época que eu estava no Agora, falando assim, mas e aí, alguém ainda adoece disso? Alguém ainda pega HIV por causa de uma transfusão, por causa de um exame? Eu disse, não, hoje em dia os rigores, né, nesse lead diário de laboratório, de transfusão de sangue, são muito altos, né? E a gente traz a notícia, que inclusive foi comentado na rede, sobre o laboratório que deixou passar os testes de HIV nesses doadores de órgãos. Como pode isso acontecer em pleno século XXI aqui no país, doutor Nelson? Olha, isso daí foi uma negligência, né? A gente não tem outra palavra mais que possa moldar essa atitude aí. Foi uma negligência do laboratório, dessa rede que era referenciada pelo Ministério da Saúde para fazer justamente a seleção desses pacientes. E olha, Márcia, o critério, o rigor que o Ministério da Saúde coloca quando você vai fazer um transplante de órgãos, ele é muito grande. Nós já fizemos aqui no estado do Amazonas transplante, nós fazemos, aliás, de córnea muito aqui. Certo. Né? E de rins nós já fizemos, de fígado também já fizemos, então era um rigor tremendo. Nós somos obrigados a fazer sorologia para tudo que você pode imaginar, para Chagas, para HIV, né? Para hepatite B, hepatite C, sabe? Para todas as doenças que você pode encontrar pela sorologia, tem que ser feito. Tá? Então, isso foi uma negligência que esse laboratório fez, que nós tivemos notícias que da responsável pelo laboratório, que foi uma contenção de despesas. Nossa Senhora. Mas essa contenção custou, né, o comprometimento dessas pessoas com esses transplantes de órgão. Pelo menos umas 6, Foram 6. Foi pelo menos 6 pacientes transplantados terem recebido órgãos contaminados com o vírus HIV. Nossa Senhora. Mas o vírus, ele é uma doença que causa imunodeficiência adquirida. E a doença são os sintomas que essa imunodeficiência adquirida causa. Como é que se estabelece essa diferença hoje, em 2024? Hoje, pelo Ministério, com relação a tratamento, não existe muita diferença entre a pessoa ser portadora do HIV
ou ter AIDS. Ter AIDS significa ter a doença. Certo. Né? Ter a doença, os principais sintomas são o quê? Perda ponderal, perda de peso mesmo, de 10, 15, 20 quilos. Certo. A pessoa tinha 80 quilos, ela vai para 50, para 40. Certo. Entendeu? Diarreia crônica, aquela diarreia que a pessoa tem várias evacuações dia. Pode Certo. ser 8, 10, 20. Às vezes, se você... Febre, mancha no corpo, sapinho na boca, que é a candidíase, né, oral. Então, esse é o doente. A pessoa portadora do HIV, não. Ela não tem sintoma nenhum. Nenhum. Tá? Tanto que hoje, né, suspeita-se que nós temos mais de 1 milhão de pessoas com HIV/AIDS. Mas destas... Onde? 1 milhão onde? No Brasil. No Brasil. No Brasil. Mas destas, apenas 800 a 900 mil sabem a sua sorologia. Nossa. Quer dizer, 100 mil, 200 mil não sabe. Né? Não está sentindo nada, então não procurou. Nunca fez exame de sangue na vida, né? Tanto que, na época, hoje, no dia 1º de dezembro, a gente aconselha que essas pessoas façam o teste, que o teste é gratuito, pode procurar qualquer unidade de saúde que você vai fazer o teste. E é importante fazer o teste, que aí você vai ter um diagnóstico sorológico seu. E esse diagnóstico é importante para começar o tratamento o mais rápido Com possível. certeza, com certeza. Hoje o Ministério da Saúde adota o seguinte, teve a sorologia positiva, já inicia o tratamento. Como era antes? A gente estava conversando antes lá na sala que o Ministério da Saúde... O Ministério da Saúde, eu não sei quais são os parâmetros do Ministério da Saúde, sinceramente. Olha, houve parâmetros ali que se previa a mamografia, já houve presidente, inclusive, se eu não me engano, foi na época da presidenta, que você só podia fazer a mamografia a partir dos 50 e a cada 2 anos, a mamografia. Aí mudou, agora parece que o Ministério da Saúde já prevê a primeira mamografia aos 45 anos. E se você for uma paciente de risco, ou seja, tem histórico na família, começa mais cedo. Mas o senhor comentou comigo que antigamente, o que? Coisa de 10 anos? 10, 15 anos. 15 anos do Ministério da Saúde. Você tinha a sorologia positiva, mas não começava imediatamente o tratamento, porque tinha que ter um outro marcador ali sanguíneo, que era o CD4. Era o CD4 e a carga viral. Por exemplo, se a pessoa tivesse uma carga viral acima de 100 mil cópias do vírus por ml de sangue, ele iniciava o tratamento. Certo. Ou, se ele tivesse CD4, que é uma célula de defesa onde o vírus se multiplica, Certo. Né, abaixo de 350. Muitas vezes o paciente tinha 358, 400, uma carga viral de 70 mil, 30 mil. Nós, médicos, não podíamos iniciar o tratamento, mas nós víamos claramente que esse paciente estava doente. E ele estava contaminando. E ele estava contaminando, porque se ele tivesse relação sexual, ou doador de sangue, oral, anal, ou doar sangue, já poderia contaminar alguém. Né? É claro que na doação do sangue era mais difícil, principalmente no Hemuan, aqui em Manaus, porque o Hemuan ele trata essa questão da transmissão das doenças como nenhuma outra instituição. E, doutor Nelson, rapidamente, a gente fazendo aqui um parâmetro, eu me lembro que eu fui doar sangue, acho que no início do ano, e me perguntaram se eu tinha ido para alguma área de mata. O que é difícil você não ir nos últimos 30 dias. Como? Porque o amazonense vive em área de mata, né? E eu falei, sim, eu fui. Não, então a gente não pode receber seu sangue. Tem alguma tatuagem ou pigmentação? Eu falei, eu fiz sobrancelha dermopigmentada. Há quanto tempo? Eu falei, tem 3 anos, porque se tivesse sido a 1 também não receberia seu sangue. Dermopigmentação, que é aquela tatuagemzinha da sobrancelha que a gente faz. Mas porque existia um risco de contaminação. Sim, da agulha. Pela agulha. Sim. Nós não sabemos, né, como foi a esterilização dessa agulha. Entendeu? Ou se era... Porque se ela foi usada numa outra pessoa, por exemplo, ou se é descartável. Se ela foi usada numa pessoa que tem o HIV, ou que tem hepatite B, ou que tem hepatite C. Abra na minha... Por isso que existe, inclusive, uma regra, existe uma lei. Quando você vai para o laboratório, que o laboratório diz, olha aqui, estou abrindo a agulha na sua frente. Isso é uma lei que determina que toda e qualquer agulha utilizada ou para coleta de sangue ou exame
o técnico, a técnica tem que abrir na frente da pessoa, que é para você ter a clareza de que aquela agulha é descartável. Como houve no caso da vacina da Covid, né? Exato. Então, Então, a pessoa tinha uns parâmetros que o Ministério da Saúde não entendia como sendo imediata prescrição para da iniciar medicação. a medicação. Então. Não sei se na época, porque as medicações eram muito caras, né? E também a quantidade não era obtida em muita quantidade. Então, talvez o Ministério adotasse essa questão por isso. Mas isso fez com que muito paciente adoecesse. Porque hoje em dia, não. Hoje em dia, por exemplo, naquela época... Sim, eu ia perguntar isso. Quanto de remédio que tomava? Naquela época, tinha paciente que tomava 15 comprimidos dia, 18 comprimidos dia. Nossa. Por quê? Porque estava doente do HIV, da AIDS, e estava com infecção oportunista também, tipo toxoplasmose, ou pneumonia por pneumociscarine, Herpes zoster. Herpes zoster. Herpes zoster Quer dizer, é da catapora, o vírus da catapora, que se manifesta normalmente na velhice, quando a pessoa tem uma queda da imunidade. Mas quando você via um jovem com herpes zoster... já tem que pensar em HIV. Até hoje em dia, esse é um diagnóstico que a gente tem que pensar. Outro, tuberculose também. Sim. Tuberculose num paciente novo, tem que pesquisar HIV. Não tem jeito, tem que pesquisar. Então, naquela época, os pacientes ingeriam em torno de 18 comprimidos ou até mais. Hoje, atualmente, com essa conduta, sorologia reagente para HIV, iniciado o tratamento, o paciente fica tomando por anos e anos 2 comprimidos ou 1 comprimido dia. Quer dizer, olha o avanço. Olha o avanço. Então, né? hoje em dia, a doença HIV/AIDS, ela é considerada uma doença crônica. Sabe, que você convive normalmente e que, se você tiver uma carga viral por 6 meses consecutivos indetectável, você mantém relação sexual sem o risco de transmitir para outra pessoa. Doutor Nelson, isso aí para mim foi um dos avanços que mais me causou, eu não digo perturbação, porque muita gente se preocupa, pouca gente, aliás, né? Pouca gente se preocupa com a questão das doenças. A gente vê muita gente aí, eu saí com fulano e engravidei. Mas espera, teu namorado? Não, a gente só teve uma noite e agora eu tô grávida. Gente, como que a pessoa encontra uma pessoa na festa, mantém relações com essa pessoa sem uso de preservativo a ponto de ficar grávida, porque foi sem uso de preservativo, né? Não dá para... E não tem medo de pegar um HIV, de pegar um sífilis, gonorreia, qualquer doença que seja, mas principalmente HIV, que traz uma dependência de medicamento para o resto da vida. Ainda fazem isso hoje, doutor Nelson. E aí, quando o senhor diz para mim que a carga viral vai a zero, que traz a pessoa a possibilidade dela manter relações sem contaminação, isso aí é uma realidade hoje, 2024. E talvez seja por isso que as pessoas negligenciaram um pouco o uso do preservativo, entendeu? Porque é claro que tem outras coisas além. Nós só estamos acostumados a ver campanhas de prevenção de HIV/AIDS nessa época de final de novembro, dezembro, ou no carnaval. E quando eu era coordenador de DST/AIDS, eu dizia o seguinte, que a prevenção ela é contínua, não existe mês, nós temos que nos prevenir todos os meses. Tanto que eu fazia questão na época, quando eu era coordenador, eu estava em rádio, estava no jornal impresso, estava na televisão. Sempre acessível. Eu estava em campanha, eu sempre estava agitando as coisas. Por quê? Na minha época, eu criei até um assento de mesa, de copo, que eu distribuía nos bares. Ali no Eldorado eu distribuí muito, que era com frases de prevenção, desenhos e tal, e o pessoal adorava. Porque você estava ali consumindo a bebida alcoólica, mas estava vendo lá. Olhando aquilo. Olhando que a camisinha protegia de uma gravidez indesejada, né, de uma infecção sexualmente transmissível. Porque isso é outra coisa, Márcia.
o termo daquela época já mudou, né? Sim. Antigamente nós falávamos em doenças sexualmente transmissíveis. Certo. Agora não, agora é infecções sexualmente transmissíveis. Por que o Ministério resolveu adotar essa nomenclatura agora? Porque eles viram que a infecção ela é muito mais ampla. Muito mais abrangente. Né? Doença, eu corto aquele tempo ali daquela pessoa. Só quando ela está doente é que eu digo que é doença. Não. A infecção ela começa desde a hora que a pessoa se contamina. E aí você está com uma infecção sexualmente transmissível. Ou seja, a infecção é tudo aquilo que altera o teu sistema imunológico. Não necessariamente Com certeza. te traz. Não necessariamente trazendo uma doença logo. Traz uma doença instalada. É isso aí. É preciso que você fique exposto àquele vírus que está causando a infecção para que você possa apresentar qualquer tipo de sintoma. Então, hoje a gente já tem algum tempo que o HIV ele é tratado, o HIV/AIDS é tratado como, vou usar os dois termos, né? É tratado como uma doença crônica. Ou seja, ninguém morre dessa doença. Com certeza. Exceto se parar de tomar a medicação. Com certeza. Hoje ela é considerada como uma hipertensão arterial, né, sistêmica, um diabetes. Né? Por quê? São doenças crônicas. Né? Então, mas ela está sendo considerada assim, porque você tomou o remédio, vai viver, vai continuar trabalhando, se exercitando, correndo, sabe, sendo produtivo na vida. Porque antigamente, isso há mais de 15 anos, ter o diagnóstico de HIV era letal. A pessoa morria socialmente, principalmente, Certo. porque ninguém queria mais aquela amizade, ninguém queria mais aquela pessoa no meio, no convívio social. Então, a morte social era pior do que a morte física. Porque nós nascemos para viver em sociedade, né? Agora, como é que fica o sistema imunológico dessa pessoa? Normal? Leucócito normal? Ela tem gripe, ela tem que ser tratada de forma diferente? Como é que é o tratamento toma resfenol, toma os remédios normais? Não, fica normal, porque é o seguinte, olha o que acontecia antigamente. Né? Antigamente, o vírus, a célula preferencial do vírus é o CD4, os linfócitos CD4, que são nossos linfócitos de defesa. Por exemplo, uma bactéria entrou no nosso corpo, o linfócito CD4 vai lá e forma aquele grumo lá para matar essa bactéria. Certo. Com o vírus, ele não conseguia matar, por quê? Porque o vírus penetra no CD4. E lá dentro ele começa a se multiplicar. E aí, quando abarrota o CD4, ele explode esse CD4, mata e já vai procurar outro CD4. Quer dizer, cada vírus daquele vai procurar um CD4. O vírus se alimenta das células CD4 de dentro. Ele usa a proteína, usa o metabolismo todo desse linfócito CD4. E aí o que vai acontecendo? Quanto mais vírus, menos CD4. Sim. Mais vírus, menos CD4. Então, é essa fisiopatologia da AIDS. Por quê? Baixa o CD4 e a pessoa fica suscetível a várias doenças. Por exemplo, nós temos o pneumociscarine no nosso pulmão, mas nós não adoecemos. Por quê? O que é o pneumociscarine? É uma bactéria, né, que ela é considerada, ela está entre bactéria e vírus, pelo tamanho dela. Né? Alguns consideram vírus, alguns consideram bactérias. Certo. Não, isso daí é nomenclatura científica. Isso é discussão para as pessoas mais... que estão fazendo para a gente é importante dizer isso. Ela está no nosso pulmão, mas ela não causa doença. Mas deixa o nosso CD4 cair de 300 para ver. E aí ela dá pneumonia. Entendeu? É a bactéria da pneumonia, que dá pneumonia. Então, quando o CD4 caía de 300, a pessoa começava a adoecer. Quais eram os sintomas? Aí, por exemplo, se fosse da pneumocistose, aí era tosse, com catarro, febre, e ela não cura com qualquer antibiótico não, hein? Entendeu? Então tem que ser um antibiótico... Tem que internar a pessoa. Tem que internar a pessoa, tem que ser antibiótico por via endovenosa, quer dizer... Se o CD4 caísse de 200, aí era tuberculose. Nossa. Aí era aquela tosse com catarro, com sangue, colocando
hemoptise, como a gente chama. Né? Então, pelo diagnóstico clínico, a gente tinha mais ou menos uma ideia do que esse paciente tinha. E aí, tuberculose, já tinha que isolar. Porque, se ele, por exemplo, se uma pessoa com tuberculose tossir aqui nessa sala, todo mundo pega. Porque a bactéria da tuberculose ela fica suspensa por muito tempo no ar. Não morre? Não. Mesmo que eu tossi aqui, tá. Aí ela fica aqui, ó. Aí as pessoas que passarem aqui, que como a gente anda e faz ondulações no ar, sim, ela sobe, aí penetra pelo nariz. E aí vai dar doença na pessoa. Entendeu? Nossa, ou não. Se a pessoa tiver imunologicamente competente, ela vai fazer um complexo primário no pulmão de tuberculose e não vai adoecer. Não vai ter sintoma, né? Não vai ter sintoma, mas ela vai ficar com aquilo lá. No dia que ela tiver uma baixa da imunidade, a tuberculose vem. Menino, mas a gente é a pior doença que tem. Aí tem shopping, cinema com gente tossindo lá dentro. Por isso que nós temos que ter o quê? A vacina. Desde o início, a vacina. Porque a vacina da tuberculose, ela não te impede de ter, mas ela te impede de ter uma forma grave. Entendeu? É importante isso. Faz todo sentido, a gente já sabia disso, né? Mas eu não imagino. Eu sabia que essa questão da tuberculose, que causa, que ela Isso perdura no cinema, ar. se uma pessoa tossir ali As sessões seguintes, todas as pessoas vão aspirar aquela porque ela vai bactéria. ficar suspensa. E se a gente jogar Baygon resolve? Não. Eu É tive máscara. que perguntar, gente. E é uma máscara daquelas N95, porque aquela normal, cirúrgica, ele passa. Que bandido, né? Bandido. Quais são as formas de prevenção do HIV? Agora é complicado, né? Quais são as formas de prevenção HIV que a gente pode ter? Porque... Sabe qual é o método 100% eficaz para você não ter HIV? Abstenção sexual. Não, mas Só se você fizer um transplante, mas se você fizer um transplante, você pode pegar também. Agora sim, agora, né? Então, eu até brincava nas minhas entrevistas, nas minhas palestras, quando eu fazia, que é o método mais seguro, é não ter relação sexual. Só que ninguém consegue não ter, né? Então, se tiver, é a camisinha. Não existe método assim. Quer dizer, ela não é 100%, como é a abstenção, tá? Mas ela consegue evitar mais de 90%, às vezes até 99% de chance de você... Porque, assim, tudo vai depender de como você coloca a camisinha, dos cuidados que você tem. Tanto que eu brincava, olha, não adianta você pegar a camisinha e deixar lá no porta-luva do carro. Por quê? No nosso clima, o calor, ele vai derreter aquele látex, aquele lubrificante que tem, e o látex vai ficar vulnerável até estourar na hora. A elasticidade fica mais ressecado, como todo plástico. Até estourar durante a relação sexual. Não é? Então, o outro meio que estão em experiência ainda é a vacinação, que ainda não tem nenhuma evidência ainda de como é que está isso. Né? Existe aquelas pessoas que a gente vê de vez em quando divulgado que estão curadas do HIV. A gente viu aí a 6ª pessoa curada do HIV. Existe isso? Olha, essas pessoas ainda estão em investigação, não é assim não. Né? Tá. Por quê? Olha lá, nós temos também casos, por exemplo, na África, né, as profissionais do sexo, a maioria, elas não têm HIV, e elas têm relação com pessoas com HIV, o HIV penetra no corpo dela, então, e eles saem do corpo dessa pessoa. Eles não se proliferam. Ninguém sabe o que essa pessoa tem. Né? Até hoje, isso é pesquisa para tentar produzir uma vacina de alguma forma que proteja as outras pessoas. Também era na África que alguns líderes entendiam
Isso eu li há mais de 10 anos, tá, minha gente? Alguns líderes entendiam que o HIV não era uma doença, vou falar conforme o termo da época, sexualmente transmissível. Era doença de... Eles usavam esse termo, tá, minha gente? Vamos lá. Eram doenças de pessoas menos favorecidas e devido à falta de higiene. Já houve relatos assim. Isso daí tinha também. Isso existia realmente. Existia. E tinha também a questão com uma outra doença, a hepatite B também. Exato. Eles falavam isso também. Mas isso aí não pode ter ocasionado nas pessoas que tinham contato com a doença, que não tinham cuidado de saúde sanitária, que tem, por exemplo, no Brasil, e feito com que desenvolvesse algum tipo de anticorpo, alguma coisa? Pode ter acontecido? Pode ser, mas aí a gente não pode ficar especulando, conjecturando quanto a isso. Porque para nós, a parte científica ela é muito mais importante. Óbvio, de ter os estudos, a prova. Para a gente ter uma questão a se basear. Deixa eu explicar para quem está acompanhando aqui o programa. Nós temos um ninho na nossa janela. E esse barulhinho que vocês estão escutando aqui, o doutor Nelson também está ouvindo, né, doutor Nelson? É um ninho que tem na nossa janela. O estúdio fica passarinho, ao redor. É passarinho. E a gente fica aqui em área de mata, aqui nos fundos do estúdio, e aí eles fizeram um ninho em cima do maquinário do ar-condicionado. Então, deixem a natureza. Nós é que invadimos a natureza. Eles já estavam aí antes da gente chegar. A gente não tem que ficar incomodando ninguém. Deixa eles cantarem, tá? Então, existem esses casos de pessoas supostamente imunes ao HIV. E é a partir do estudo dessas pessoas que estão tentando fazer uma vacina para tentar... Agora, se surgir uma vacina, com certeza vai ser uma coisa muito boa. E pelo que a gente está vendo, está muito próximo. Né? Porque hoje nós já temos o quê? Pessoas que usam só um comprimido dia. Que bênção isso, E mantém a carga viral indetectável e vivendo numa boa. E por longos e longos anos, por graças muito a tempo. Deus. Porque antigamente era uma sentença de morte, realmente. Agora, a gente sabe por que o HIV, o senhor que convive, principalmente com a assistência social, com os estudos, as formas de lidar e tudo, por que o HIV ainda tem essa carga social tão forte com relação às pessoas que têm o vírus? Eu diria que nesses últimos 15, 20 anos mudou muito, porque nós somos da época que se a pessoa dissesse que tinha HIV numa sala, a maioria saía correndo, saía. Exato. Né? Se dissesse no ônibus, era capaz de ninguém entrar mais no ônibus, todo mundo sair de lá. Então, hoje em dia, não. Hoje em dia, com o conhecimento acumulado que a gente tem, a gente sabe que a transmissão, né, ela não é pegar na mão, né? Ela não é num beijo. Muitas vezes o beijo pode transmitir quando é aquele beijo sexual, que a pessoa morde a língua, que a pessoa... Aí sim, se tiver algum sangramento ali e a pessoa não tiver com a carga viral indetectável, poderá ocorrer essa transmissão. Mas normalmente não é. Não é no banheiro, não é no no material banheiro, da manicure. Na colher, porque antigamente tinha... Isso daí tinha isso daí tinha também com a tuberculose, né? De separar o copo, separar o talher, separar o prato, quer dizer, então, era hoje assim mesmo. Sabe, né? Hoje não, ali, gente, hoje não. Ônibus. Hoje esse estigma já caiu muito, né? Mas ainda existe, mas não é igual como era antigamente. O que é a profilaxia pré-exposição? Nós temos duas, né? Que é importante a gente colocar, que é o PrEP e o PEP, que é pós-exposição. O PrEP é assim, é uma profilaxia, você toma um medicamento para a AIDS todos os dias. Para que o PrEP, que é a profilaxia pré-exposição? Para aquelas profissionais do sexo, ou aqueles homens que fazem sexo com homens. Sabe que faz mesmo, todo dia. Então, essas pessoas, elas usam esse medicamento para evitar a infecção. A infecção ela é evitada 100%? Não. Né? Não existe o método 100%. Ela é para poder você fazer
manter relações sem camisinha? Sem camisinha. Mas a gente orienta a fazer com camisinha. Porque aí é assim. Com camisinha, usando o PrEP, você consegue ter os 100% de proteção. Né? Mas assim, se ela fizer sem camisinha, ela tem que fazer um acompanhamento de 6 em 6 meses da sua sorologia. Entendeu? Por quê? Porque se ela está usando PrEP, mas daqui a 6 meses ela fez a sorologia, independente dela estar fazendo com camisinha ou não, tá? Fazer esse controle de 6 meses, deu positivo, aí já muda o PrEP para o tratamento. Ele vai ter que tratar o HIV, entendeu? Que aí sim, ele então, vai ficar com a pessoa está contaminada. A PEP, que é pós-exposição. A pós-exposição, ela ganhou muita notoriedade depois que nós tivemos vários estupros, como ocorre ainda, né? Estupros, acidentes biológicos com técnicos, acidente biológico, né? E tal. Então, essas pessoas é que fazem uso da profilaxia pós-exposição. E é eficiente. E essa profilaxia ela deve começar entre 2 horas após o estupro, após o acidente, até 72 horas. É claro que quanto mais próximo das 2, mais eficiente vai ser essa terapia, tá? Porque se você for deixando, o vírus vai sair desse local, por exemplo, no estupro, ele sai da área da vagina ou ânus, porque não existe estupro só de mulher. Sim, né? É óbvio. Aí ele vai para os linfonodos. Ele ganhando os linfonodos, aí a coisa vai ficando pior. Porque aí ele rapidamente ganha todo o sistema linfático e aí pronto. E aí pode acessar os outros órgãos e aí já fica mais difícil. Isso é medicação. É medicação. E que medicação é essa? É o tratamento do HIV, é o dolutegravir, é a encitravina, quer dizer, o Epivi, são esses medicamentos que você tem lá disponível para fazer a PrEP ou a PEP. Nossa, gente. Aí eu fico imaginando uma mulher. Aí é importante trazer isso, né? Porque a mulher a mulher e o homem que sofrem um estupro de um indivíduo com HIV e está com vergonha de contar ou coisa parecida, corram até o sistema unidade de básica de saúde mais próximo, né? A unidade de saúde mais próxima. Normalmente acontece de madrugada ou à noite, tem que ir para o hospital. Qual é o hospital aqui no Amazonas que faz esse atendimento? Não, a Fundação de Medicina Tropical funciona 24 horas. Né? Tá? E assim, todos os hospitais, eles têm que atender. Né? Eles têm medicamento? Mesmo que... Não tem. Né? O que tem são as unidades básicas e a Fundação de Medicina Tropical. Por exemplo, 28 de agosto não tem. O João Lúcio não tem, mas ele referencia imediatamente para a Fundação de Medicina Tropical, se for de madrugada, se for no sábado e no domingo que não funcione a unidade então básica de saúde, funciona diuturnamente. É importante a gente trazer isso. Nós tivemos aqui, eu acho que foi há uns 3 meses, uns rapazes que estavam transmitindo, fazendo essa transmissão do HIV. Acho que eles foram presos. Estupro. Encontrava a menina na festa. E estavam fazendo essa transmissão. Mas eles foram pegos. Acho que estão presos, que eu não vi mais falar. Espero que estejam presos e mal, né? A gente deseja que a pessoa fique bem, né? Mas espero que eles, pelo menos, tenham uma reflexão psicológica para poder entender isso aí. Existem vacinas ou tratamentos novos sendo desenvolvidos para o HIV? Tem aí? Como é que estão esses estudos? A vacina ainda está ainda numa fase muito assim, incipiente, né? Ainda não temos resultados muito bons e nem muito satisfatórios. Novos tratamentos temos. Tanto que hoje as pessoas tomam um comprimido. Né? Durante o dia e pronto. Né? Antigamente não, eram 18 comprimidos em 24 horas. Hoje um comprimido só ao dia, tranquilo. Né? E assim, a cada vez nós temos lançamentos de medicações novas. Só que assim, o que o Ministério da Saúde está adotando? Se você está tomando essa medicação, por exemplo, dolutegravir e o Epivi, que são 2,
e tiver com a carga viral indetectável por mais de 6 meses, não vamos mexer nesse esquema, entendeu? Nos medicamentos, deixa como está. Mas se você estiver tomando o Epivi, só o Epivi, e a sua carga viral ela fica oscilando 20 mil, 5 mil, 7 mil, aí a gente vai ter que ou troca essa medicação ou acrescenta outro. A encitabina, quer dizer, tem vários medicamentos. Mas sempre nesse esquema Mas sempre de 2. nesse esquema de 2 ou 1, tá? Então 2 ou nunca 1. vai tomar mais do que 2? Não. Não se Dificilmente, faz mais necessário. dificilmente. Nós não temos ainda... Nós tínhamos antigamente isso. Tomar 3, 4. Mas hoje em dia ou é 2 ou é 1. Não tem... Graças a Deus, né? Pelo menos isso, que traz mais qualidade de vida ainda. Com Porque certeza. também tem os efeitos colaterais dessas medicações, né? Com certeza, além dos efeitos colaterais, e como ele tomava por muito tempo durante o dia, que às vezes era um comprimido de 12 em 12, outro de 8 em 8, tá? Outro de 6 em 6. Quer dizer, então, ele tomava praticamente em todos os horários comprimido. A cada 1 hora ele estava tomando. A cada 1 hora. E se ele mais ficasse ou menos. acordado 18 horas, né? Porque ele tinha que tomar a dose da madrugada também. Se não tomasse, já havia uma repercussão. Então ainda tinha que acordar de madrugada para tomar remédio. Remédio. Doutor Nelson, mais uma vez, obrigada por ter vindo com a gente aqui. Eu queria que o senhor deixasse um recado para quem está em casa. Se hoje tivesse uma coisa que o senhor quisesse falar aí com relação à prevenção, à profilaxia, com relação ao combate ao HIV/AIDS, o que o senhor deixaria aí para as pessoas? Olha, eu diria para quem está nos assistindo que a melhor coisa que nós temos que fazer é preservar a nossa saúde. E nós, para preservarmos a nossa saúde, nós temos que ter conhecimento, por exemplo, no caso do HIV, da nossa situação sorológica, que eu diria. E hoje, 1º de dezembro, o ideal é procurar uma unidade básica de saúde para você ter essa segurança da sua situação sorológica. Em sendo negativo, procurar se cuidar. Sendo positivo, não é o fim do mundo. Você não está só, procure um atendimento, uma unidade básica de saúde, que você vai iniciar o seu tratamento e ficar bem o resto da vida. Se Deus quiser. E Ele quer, porque Ele inspira os pesquisadores e os médicos para trazer esse tratamento. Obrigada, doutor Nelson, mais uma vez. Qualquer coisa a gente grita. Eu que agradeço e estou à disposição. Nunca se negue. Esse homem é o mais disponível para a imprensa que eu já vi na vida, gente. A gente sempre fala... Eu procuro... Nunca está com a agenda apertada. E a gente sabe que é médico e cuida de um monte de gente, tudo, mas sempre está disponível para informação e para dividir as notícias com a gente. Obrigada, viu, doutor Nelson? Eu que agradeço. Gente, você que está aí do outro lado acompanhou mais um Deixa Que Eu Pergunto. Esse Deixa Que Eu Pergunto é um Deixa Que Eu Pergunto para trazer consciência, principalmente nesse mês de dezembro, que a gente enaltece mais ainda a fala, as conversas, as campanhas de prevenção e combate ao HIV. Mas o principal combate é cada um se cuidar. Acima além, é óbvio, não acima, além do cuidado médico, dos enfermeiros, dos pesquisadores, cada um precisa fazer a sua parte no autocuidado. Fica o recado. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai atrás do Dr. Nelson para poder esclarecer. Obrigada a todo mundo que acompanhou mais esse Deixa Que Eu Pergunto. Você já sabe, é assunto, deixa que eu pergunto. Até a próxima.